Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Oi, pessoal. Discípulo de Jesus em processo de restauração em muitas áreas, tentando submeter a minha mente e o meu corpo ao meu amado Senhor Jesus. E desafiando vocês aqui a cada domingo a fazerem o mesmo para a glória dele. É muito bom estar aqui. Hoje de manhã tivemos um tempo precioso e foi tão bom. Depois que eu saí, aliás, terminou o culto propriamente dito, nós continuamos adorando a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer duas pessoas. Uma pessoa que veio aqui porque estava passando por uma crise no relacionamento e veio até esse lugar convidado por alguém que nem estava aqui, mas ele veio com o desejo de entregar a vida a Jesus, fazer uma declaração pessoal de que queria andar com Cristo, independentemente do resultado do seu relacionamento. Ele fez questão de frisar, foi tão bom. Depois também conheci um senhor muito distinto, fazendo perguntas difíceis, intrigado com uma coisa que eu disse durante a pregação. E ele veio abrir o coração e disse: eu tenho uma pergunta para fazer, você disse uma coisa ali. E depois eu respondi, eu tentei responder, né? Ele fez outras, depois fez outra, e outra, e outra, e outra. E todo mundo foi embora e ele ficou ali perguntando. E foi um tempo gostoso. Alguém que já foi religioso, católico, praticante, não praticante, depois um ateu, completamente descrente da existência de qualquer referencial divino, hoje, aqui e agora. Dizia, segundo ele, que talvez acreditasse que alguém começou tudo, mas que Deus fosse capaz de intervir na vida de alguém, isso não. Mas foi tão bom o nosso tempo juntos, e eu aprendi tanto com aquele homem, mesmo com seus questionamentos, e saiu daqui certamente tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo amor do Senhor Jesus. Então, depois eu tive a oportunidade de conhecer a família que estava bem ali, recomendei algumas leituras para ele. Eu tenho certeza que ele vai continuar e já tem vindo aqui. É daqueles que vem e fica por aí no meio, que ninguém sabe quem é, né? Porque está sendo atraído por aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Então, além de você só assistir a palavra de Deus a cada domingo, não esqueça de convidar seus amigos e também procurar saber quem são as pessoas que estão aqui ao seu redor. Para dar, às vezes, um abraço, uma palavra, um toque. Isso pode mudar muito a vida e o coração de uma pessoa. Então, é muito bom mesmo. Outra coisa que eu tenho louvado a Deus nesses dias é o fato de que essa igreja, eu estava pensando, aliás, testemunhando para alguém, ouvindo as palestras do Summit, e pensando como é que nós saímos lá da aldeota, lá do coração da classe média alta de Fortaleza, para vir para um bairro como esse, chamado Pedras Santa Fé, que em 1998, quando nós compramos essa propriedade aqui, era um antro de loucura. Era aqui o lugar onde as cargas dos carros e caminhões roubados na BR eram distribuídas aqui. Era aqui os nichos dos maconheiros, dos passadores de fumo. E nós entramos aqui nessa propriedade, eu me lembro entrando aqui pela primeira vez com mais um ou dois irmãos. E nós estávamos pensando, a gente vai ser assaltado aqui dentro, nós estamos querendo comprar esse terreno. Claro que a igreja nem sabia dessas loucuras pastorais, né? Que de vez em quando a gente olha e vê, Deus está nesse lugar, Deus quer esse lugar, Ele vai nos dar a posse desse lugar. E o mais precioso de tudo é que o tempo foi passando e esse lugar foi sendo lavado pelo Evangelho e pelo amor de Jesus. E ontem eu tive o privilégio também de deixar ali, numa vielazinha, um casal que de repente começou a falar da sua vida, e ele dizendo, olha, nessa viela aqui eu era o pior deles, um homem que viveu toda uma vida na cachaça, arruaceiro, bagunceiro de todo jeito,
Deus mudou não só a minha vida, mas a vida do meu vizinho, do outro, do outro, do outro. Parece que na vila toda, bem aqui, só falta um. Imagine o que Deus está fazendo. Depois eu ouço de grupos pequenos que são capazes de ter essa mistura santa, de um indivíduo que mora numa casa simples, decente, entregue a Jesus, e de alguém que mora num apartamento estilo cobertura. E são capazes de andar no mesmo lugar, viver, comer as mesmas coisas. O grupo pequeno vai, ora na mansão, ora vai na casa simples. E o Evangelho de Jesus vai trazendo aquele que tem mais carência para mais perto daquele que tem abundância, porque a troca, a bênção, a cuidado, a ministração. Gente, esse é o Evangelho de Jesus. O que os políticos não podem fazer, embora prometam, o Evangelho de Jesus faz. Ele nos torna um só corpo, essa coisa fantástica da igreja. Não perca esta visão. E uma pergunta que esse amigo fez, era se dava para viver o Evangelho sozinho. Eu disse, não dá, porque nem a Trindade vive só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A concepção já foi de que amor só é possível quando você tem alguém para amar. Então o Evangelho de Cristo não pode ser vivido sozinho, solitariamente. Precisa de interação. Então eu quero aqui louvar a Deus por essa congregação, por essa igreja, por esse povo e pelo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu tive a oportunidade também nesse final de semana, foi sábado, nós estávamos no Summit e na sexta-feira alguém me procurou e disse, eu precisava muito falar com você. Eu vim lá da Bahia para esse evento, mas eu queria mesmo uma palavra contigo. E eu não iria no sábado até o Summit, mas eu tinha outros compromissos. Finalmente, uma hora o Senhor bateu no meu coração. Eu disse, você não disse que ia estar lá no sábado, uma horinha? Então, vá lá. Eu fui. E ali, no horário de intervalo, eu vi um homem quebrantado, se derramando, um líder que saiu lá de Salvador, que conhecia a IBC, e que Deus o trouxe até aqui para derramar o seu coração, receber um direcionamento para a vida familiar dele, um líder importante naquele estado. Então é dessa forma que Deus vai agindo, em nós, primeiramente, e através de nós. Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. É muito bom estar no meio do povo de Deus. Por isso que o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa não é a tenda, a casa é onde você está, a casa somos nós, lugar de Deus, né? Deus que habita em mim, habita em você, habita em nós. É muito bom estar nesse lugar, amém? Eu sei porque você está aqui. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, abram comigo e nós vamos para mais um capítulo da nossa série. 2 Coríntios capítulo 11, eu vou convidar você a ficar em pé, quem quiser, quem puder, por favor, para a gente fazer uma leitura do verso 1 até o verso 3. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Paulo está defendendo o seu apostolado que foi questionado na igreja de Corinto. E ao defender o seu apostolado, ele diz assim, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Que ele está dizendo, vocês estão me achando doido, vocês estão achando que eu sou louco, mas me suportem na minha loucura. Eu vou traduzir o que quer dizer isso. Eu tenho zelo, cuidado, amor por vocês, com o zelo de Deus, é um cuidado divino, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ele está olhando para a igreja e dizendo assim, eu quero apresentar vocês como noiva pura, não contaminada.
mas uma noiva pura para o noivo Jesus que um dia virá para buscar a sua igreja. Enquanto nós estamos aqui, o processo é de preparação. E aí o apóstolo Paulo revela uma outra coisa interessante. No verso 3 ele diz: mas eu tenho receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, o vosso modo de pensar, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo, assim como Eva foi enganada pela serpente, a astúcia do inimigo que não muda a tua vontade, mas te induz a mudar a vontade, coloca todo tipo de situação favorável para que você fuja da simplicidade que é devida a Cristo, da pureza que é devida ao Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho receio, assim como Paulo, que isso também esteja acontecendo aqui, agora, na sua mente, na minha mente, em nossa mente. Por isso é importante hoje a gente meditar sobre esse tema, o cuidado com o nosso modo de pensar, com a nossa mente. Senhor, aqui está o teu povo, diante da tua presença, do teu Espírito Santo. Só o Senhor tem poder para penetrar os pensamentos e as intenções de cada coração aqui hoje à noite. Seja aqui, seja na internet, seja ali na tendinha, Senhor, enfim, só o Senhor pode fazer isso. Eu queria pedir, Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito nos convencesse hoje à noite, essa tarde e noite, a te convidar, Senhor, para entrar na nossa mente, vasculhar, sondar o nosso coração de verdade, e ver se há algum caminho mau, e livra-nos disso, de algum padrão de pensamento e de comportamento que não te agrada. Eu sei que mesmo crentes em Cristo, Senhor, nós às vezes nos submetemos a uma escravidão desnecessária, achando que é impossível mudar, é impossível fazer diferente. Hoje nós queremos clamar o sangue, o nome, o poder de Jesus, para que isto seja, Senhor, derrubado, venha por terra, caia por terra, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas e podemos viver de uma forma diferente, pensar de forma diferente, de modo a sintonizar o nosso pensamento com o teu pensamento, nossos caminhos com o teu caminho, Senhor. Faz isso, Senhor, aqui neste lugar, para a glória do teu nome. Abre a mente e o coração do teu povo para compreender e aplicar essas verdades em suas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Hoje nós vamos falar dessa parte do ser humano que tem a ver com o imaterial, a parte que a gente não pega. O defunto, normalmente, lá deitadinho, tem alguma coisa que saiu dele, que sumiu dele. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, e diz o texto, ele expirou, o fôlego foi embora. Algo que controlava a sua mente, aliás, o seu corpo, suas funções vitais, simplesmente não estava mais lá. Até a hora em que ele ressuscita dentre os mortos, e o princípio ativo de vida, aquele mesmo que foi soprado em Adão, volta de novo. E o Senhor Jesus se apresenta aos seus discípulos, come com eles, volta a ser 100% humano, embora fosse também 100% divino. Então existe um princípio dentro de nós, existe uma força, um ente dentro de nós, que nos impulsiona a fazer tudo o que fazemos. E a isto nós chamamos de coração, cérebro, é o HD, o hard drive, o disco rígido, é o lugar onde se armazena tudo, é a nossa memória interna, é onde tudo é guardado, desde o ventre da nossa mãe. Nós recebemos impulsos, estímulos,
que vão nos moldando, e durante muito tempo nós mesmos, submetidos a um mundo mau, às astúcias do próprio inimigo de Deus, a um mundo decaído, nós tivemos a nossa mente trabalhada. A verdadeira lavagem cerebral acontece quando nós vamos, à medida que crescemos, sendo moldados pelo mundo ao nosso redor, para fazer o que é bom e para fazer o que é mal. Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, e muitos entregam parte da sua vida a Jesus, apenas um pedaço da sua vida, o lado religioso para Jesus, e deixamos de entregar o todo que somos e temos. Nós, como crentes em Cristo Jesus, somos craques em dicotomizar e ter a vida espiritual focada no âmbito da igreja, do culto, e na segunda-feira nós vamos para o trabalho, e aí é negócio, negócio é negócio, e aí vale sonegar, aí vale corromper, aí vale pagar a bola, a propina, aí vale massacrar, aí vale não pagar o funcionário do jeito que deve pagar, aí vale pagar o que for o mínimo necessário, vale explorar, vale roubar, vale enganar, vale mentir, até que ele chega quarta-feira, e ele vai para o culto, e aí, Cristo em mim, minha vida é do Senhor, tudo eu entrego. E depois na quinta-feira ele volta de novo, joga lixo pela janela, xinga todo mundo, e vai vivendo do jeito que sempre viveu quando não conhecia Jesus, porque ele acha que só uma parte da mente, do cérebro dele, pode se dedicar à religiosidade. Ele lava e se lava quando ele está no culto, depois disso acabou. Não é assim. O verdadeiro evangelho não é vivido desse jeito. Deus está em todo lugar, em todo tempo, sabe todas as coisas, e Ele está muito interessado em quem nós somos, por fora e por dentro, aqui e amanhã. Hoje à noite nós nos reunimos aqui apenas para um estímulo, um tempo de pausa, para ouvirmos alguns estímulos da palavra de Deus, que nos levem a mudar o nosso comportamento ali no estacionamento, deixarmos de sermos egoístas, de colocarmos o nosso carro no lugar onde ninguém mais passa, porque você não percebe que você colocou exatamente no lugar onde todos os carros entram, onde todos os carros saem, e você não está nem aí. Ou você age como aquela madame que lá no próprio 7 de setembro, na sexta-feira, fez um contorno erroneamente, e ao errar o contorno, bate numa moto, o rapaz cai, fratura exposta, ela desce do carro, olha para o carro e diz para o camarada: olha o que você fez no meu carro. Corre para o canto, senta ali. Eu não vi isso, eu ouvi pessoas lá pelas 11 horas da noite, testemunhando isso, pessoas simples, num ponto de ônibus, dizendo: você imagina como é que aquela mulher foi capaz de se preocupar com o seu carro, e não se preocupou com aquele ser humano que ela mesma machucou? Sabe o que é isso? A mente humana, ocupada consigo mesmo, afetada por essa desumanização da sociedade. A nossa cabeça vem sendo feita há muito tempo, mas agora que entregamos a nossa vida a Jesus, algo precisa ser mudado e reformado e renovado. E é por isso que Paulo diz: eu estou com medo, eu estou receoso de que vocês estejam deixando a simplicidade do Evangelho e se expondo a uma coisa que o inimigo de Deus está disponibilizando para mudar a sua forma de ver, sua forma de pensar em relação à própria vida. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hoje nós vamos entrar no âmago, no HD, no interior do ser humano, na mente, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos. Eu quero falar de cérebro. A Bíblia descreve o humano como um ser integral. Nós não podemos dividir, só quando morre. A nossa alma vai para a presença de Deus, a nossa parte imaterial. Mas afinal de contas, um dia a ressurreição nos trará de volta para sermos verdadeiramente humanos de novo, e vivermos num novo céu e numa nova terra.
Não é voando por aí como anjo desencarnado, ou como esses espíritos que se manifestam, porque foi meu pai, minha mãe, minha avó que morreu e voltou para falar comigo. Isso não são pessoas, são demônios que falam. Era assim nas sessões que meu pai frequentava. Era esta mesma indução que eu teria depois de perder meu pai com 49 anos de idade, era a idade que ele tinha, eu recém-convertido, ele recém-convertido. Deus leva o meu pai logo nos primeiros dias da minha conversão. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, meu pai também se entregou a Jesus. Era um espírita, um frequentador de centros de espiritismo. E a indução natural é teu pai volta para falar contigo. Eu não quero falar com meu pai, ele está na presença de Deus. Eu não quero ouvir a voz de demônio que conhecia tudo que meu pai fazia, tudo que meu pai falava. Eu não dou a mínima, porque a tua palavra diz que não pode, é impossível. E ainda que fosse, seria proibido pelo meu Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou dar ouvidos a manifestações demoníacas. Porque a nossa parte material, quando nós morremos, vai para a presença de Deus. E Ele um dia nos trará de volta para, de novo, das cinzas, do pó da terra, nos refazer novamente. A fim de que sejamos incorruptíveis na sua presença para viver no novo céu e na nova terra. Percebe? Você é parte material, pode pegar aí, e parte imaterial. Interessante que no Velho Testamento, nós temos formas variadas de tratar essa questão do imaterial, do interno, do HD. O judeu usa a palavra fígado, ele usa a palavra intestinos e entranhas, para dizer daquele sentimento interior, porque naquela época o homem ainda não podia escanear o cérebro, como nós podemos hoje, para entender que o centro das emoções e de comando estava realmente aqui, na nossa cabeça, na nossa mente. É interessante, lá em Lamentações 1:20 diz: veja, Senhor, como estou angustiado, estou atormentado no íntimo. Ele está dizendo assim, os judeus dizem assim: estou atormentado nos meus intestinos, e no meu coração eu me perturbo, porque tenho sido muito rebelde. Até a palavra rins, a palavra coração. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. É metáfora que a Bíblia usa. Você vai ler muito na Bíblia isso. A minha alma tem sede de ti. Na verdade, o texto hebraico diz: a minha garganta tem sede de ti, Senhor. É bem concreto. Quando ele está com raiva, quando ele está depressivo, quando ele se sente mal, ele vai falar: meus intestinos, Senhor, estão fervilhando aqui dentro. É como se diz assim: isso me deu dor de estômago. Você reagiu a algo, ouviu algo que embrulhou o teu estômago. Então, a Bíblia vai traduzir assim: a minha alma está amargurada, está adoecida. Bom, se vocês acham que isso aqui é só linguagem bíblica, para os mais antigos, olha o que a gente cantava antigamente: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Minha esposa ali. E é verdade. E os meus olhos ficam, meus olhos sorrindo. É força de expressão, é linguagem metafórica, indicando que o meu ser, quando vê, sorri, não são os lábios, mas meus olhos. Que coisa linda. Já falou assim: eu estou com frio, me deu um frio na barriga, não é não? Ou então você diz assim: isso aí embrulhou meu estômago. Ou meu coração está partido. Como assim? Se partir o coração, você morre na hora. Você está dizendo: isso doeu tanto, que lá dentro alguma coisa aconteceu. Você traduz isso de forma metafórica. A Bíblia é muito precisa nesse sentido, e descreve com uma riqueza muito grande. Mas a verdade é que a Bíblia também se coaduna com a ciência. A palavra coração quer dizer cérebro, a mente, o comando dos sentidos. A palavra cérebro, o termo científico para coração,
É o cérebro que controla não apenas os processos de pensamento de um indivíduo, mas os movimentos voluntários, eu quero, eu estendo a mão, e os involuntários, meu coração está batendo, eu não tenho comando, você está batendo seu coração agora, e você não pode comandar. Pense aí, para coração, para coração, para. Você pode dizer o quanto você quiser, mas o seu cérebro está formatado de uma tal maneira que há comandos que você não tem controle. Ele simplesmente funciona assim. É uma determinação divina. Vai parar quando o Senhor quer. Ou quando você abusar e decidir realmente cometer uma loucura, aí para mesmo. O cérebro é a sua mente, o centro das emoções e da sua razão. Então, primeiro, o que a Bíblia diz sobre esse lugar tão importante do nosso corpo, que acontece lá dentro? Eu quero deixar algumas coisas importantes aí para você, em relação ao que a Bíblia diz. A primeira coisa, que talvez seja a mais importante, e que você precisa saber, que essa caixa interior, esse lugar onde você pensa e ninguém sabe, pensa e ninguém viu, pensa e ninguém tem acesso, você precisa saber que Deus conhece todos os seus pensamentos. Ele sabe exatamente o que se passa na sua mente e no seu coração agora. Senhor, tu me sondas e me conheces. Lembra? Salmo 139, 1 a 4. Sabes quando me sento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Gente, eu podia parar aqui e dizer, essa é a maior mensagem que eu poderia pregar, se nós compreendêssemos essa verdade e praticássemos só isso. O fato de que Deus conhece os meus pensamentos, de que Ele sabe tudo, me faria uma pessoa muito mais autêntica, muito mais verdadeira, menos dicotomizada. Ou seja, eu sou uma coisa lá dentro e por fora eu aparento outra. Ou para agradar pessoas e não o meu Deus, eu tento ser outra coisa. Eu tento sublimar meus problemas e meus defeitos. Eu aparento ser o que eu não sou. E isso traz para nós sofrimento, traz dor, traz traumas. Porque a sociedade, o meio, me faz querer ser o que eu não sou. Porque a gente não percebe que mais importante do que ser para as pessoas, é ser diante daquele que conhece o meu interior. É ser diante de Deus. E deixar vazar nas minhas atitudes, nas minhas ações, aquilo que de verdade eu sou diante do meu Senhor. Se é mal, se sou mal, se tendo para o mal, isso deve vazar naturalmente, porque vaza mesmo. Mas deve ser algo colocado diante do meu Senhor, para que Ele mude, para que Ele me ajude a frear essas atitudes más, e me dê então atitudes boas, como Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com suas próprias mãos, aquele que mentia, não minta mais, mas agora fale a verdade. Percebe o processo? Não é decretar em nome de Jesus, ou pedir oração para você não mentir mais, não, é se exercitar de verdade. Porque a mentira, o erro, o engano, a traição, tudo isso vem numa remontagem, ou numa montagem, numa espécie de alimentação que vem de longe. Num determinado momento aquilo te pega. E você precisa estar constantemente trabalhando a sua mente e andando na presença de Deus para que o temor do Senhor lhe freie. Então Deus está presente, Ele conhece os seus pensamentos, em nome de Jesus, não ignore isso. Esses dias eu vi minhas netas brincando de esconde-esconde. Quando a pequenininha, menorzinha, dizia assim, agora é a vez de vocês. Aí as mais velhas correm, se escondem atrás do sofá, a outra vai para não sei para onde, a outra sobe lá na prateleira dos meus livros, a outra vai lá para dentro do quarto, a outra vai lá para dentro do banheiro, e a pequenininha sai procurando, e não acha fisicamente. Agora inverte, agora é a vez da pequenininha se esconder. Então a grande diz assim, tá bom, vai aí, pode ir. Sabe o que ela faz? Ela dá 4, 5 passos, põe a mão nos olhos e deita no chão. E eu fiquei olhando aquilo, dizendo, o que é que está acontecendo?
Aí ela ainda diz, pode vir. Estou escondida. E a mais velha, que está a 3, 4 passos dela, para corroborar com a bobeira mental, apesar de inteligente, mas ela faz como nós fazemos, não é não? Aí ela diz assim, onde será que está ela? Oh! Que noção é essa de que você pode se esconder lá no quarto escuro, entrar na internet, conversar com pessoas, entrar num motel, ir num canto, pensar coisas loucas aí dentro da sua mente, como se Deus não estivesse vendo. Por isso que Deus disse a Abraão, e é uma coisa que nós podemos praticar como seres humanos, para a glória de Deus, para que o mundo saiba que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus, é a gente ouvir essa palavra assim, anda na minha presença e ser íntegro. Seja aquilo que você é, seja verdadeiro, não faça para agradar ninguém, faça para a minha glória, entenda que eu estou contigo todo o tempo, e é isso que terá eficácia para frear o mal na sua vida. Quero dizer aqui aos casais, aos namorados, aos noivos, aos irmãos, que o que me freia de não cair em pecado nessa área da sexualidade, que é tão normal e comum para todos nós, porque os pensamentos, as oportunidades, as figuras, passam pela mente de todo mundo. Não é o fato da minha mulher ser bonita, da minha mulher ser elegante, da minha mulher me satisfazer, não é isso, porque tudo isso não tem forças para me segurar. Só tem uma coisa que tem capacidade de me segurar, é o fato de eu andar na presença de um Deus santo, aqui dentro, amém? O que vai te frear? É só isso. Quando você desliga essa verdade da sua mente, quando você deleta isso daqui do seu HD, meu amigo, você está completamente vulnerável, mas cometendo a idiotice, me permita aqui a palavra chula, a idiotice de colocar a mão nos olhos e se jogar no chão, na presença do Deus Todo-Poderoso. Para com isso, cara. Deixa disso, mulher, deixa disso, menino, deixa disso, jovem. Deus conhece os meus pensamentos, amém? Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, mais penetrante do que espada de 2 fios, de 2 gumes, de 2 cortes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é uma espécie de espelho divino. Ela entra e mostra quem você é. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, você vai ficando desnudo, completamente nu na presença de Deus. Ele sabe, Ele vê tudo, não adianta se esconder. Por isso não há área reclusa, não há área escondida, até mesmo aquilo que não compreendemos, o que temos e o que não temos controle, tudo passa diante dos olhos do nosso maravilhoso Deus. Deus sabe o que está acontecendo na sua mente e no seu coração. Leva Ele com você. Leva Ele. Leva Ele para o quarto, leva Ele para a balada. Leva Ele. Leva Ele para o escuro, leva Ele para o motel, leva Ele. Você acha que Ele não vai? Ele vai. Até no inferno Ele vai. Porque o inferno não existiria sem a palavra poderosa que sustenta as criaturas dele lá no inferno. É impossível. O diabo não tem vida própria, nem seus demônios. Se não for a palavra de Deus, nada disso se sustentaria. Nenhum bandido e nenhuma prisão se sustentaria sem a poderosa palavra do Senhor que mantém todas as células, todas as moléculas, todo o corpo humano perfeitamente funcional. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu colocar minha cama no inferno, o Senhor está lá. Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor está lá. Por isso ele disse, anda na minha presença e ser íntegro. Se você não sentir nojo dos lugares que você frequenta, de ver e ouvir as coisas que você ouve, é porque você está deletando
e brincando como uma criança que tapa os olhos, estando imediatamente na presença de quem pode ver e sabe. É tolice. Vai dar errado. O Senhor que te ama vai te pegar. E porque Ele não é ausente, Ele vai te atalhar, meu amigo. E às vezes Ele vai te trazer de volta pela dor, porque Ele te ama. Porque o megafone de Deus para te chamar de volta e para dizer, deixe de besteira, levanta daí. Eu estou te vendo, cara. O megafone de Deus, porque você não ouve, é a dor. Aí Ele impinge a dor, Ele é capaz de te recolher mais cedo, crente em Cristo Jesus, para dizer para você e para os que estão ao seu redor, cuidem-se. Porque Deus quer o melhor para nós. Ele tem pensamentos de paz, de vida, de alegria plena, sem cachaça, sem bebida, sem loucura, sem BBB. Outra coisa, Deus está interessado nos seus pensamentos. Mais do que saber o que acontece, Deus está interessado. Deus se importa mais com os seus pensamentos do que com as suas ações. Eu estou aqui pregando para vocês, disse isso para um grupo de líderes agora no Summit, a mesma coisa. Não importa que tipo de líder eu sou para vocês, isso não importa. O que eu digo, o que eu faço, pode ter resultados para a eternidade, pode ser uma bênção. Mas o que vale de verdade, vai além daquilo que eu faço para vocês, ou por vocês, ou com vocês, vai para dentro da minha casa, onde a minha família me conhece melhor do que qualquer um aqui, mas vai para muito além disso. Quando eu estou sozinho no meu secreto, Deus conhece o meu coração e Ele sabe como eu estou de verdade. O quanto o que eu digo tem a ver com o que eu acredito, cumpro, faço. O quanto a minha vida é coerente com aquilo que eu estou professando e falando publicamente, isso tem a ver com a minha intimidade com Deus. Ele sabe, e é aí que eu fico em pé, ou é aí que eu caio. Líderes, pastores e líderes caem frequentemente por isso, porque há poder nas palavras. A capacidade de um líder mobilizar é muito grande. A capacidade de alguém dar água a partir de uma rocha é muito grande. Moisés fez isso, o povo bebeu, todo mundo se alegrou. Deus chamou Moisés no secreto e disse, você não vai entrar na terra prometida. Mas por que, Senhor? O povo bebeu água, mas você fez do jeito errado, não foi assim que eu lhe mandei, você me desobedeceu, você não vai entrar, Moisés. O que importa não é o resultado. Essa igreja deve ser uma bênção, olha quanta gente. Isso não quer dizer nada. Deus seria capaz de suscitar filhos das árvores, das pedras, Ele poderia fazer qualquer coisa, sem nós, sem mim, sem você. O que vale é que a gente ande com integridade na presença de Deus. Ele está interessado nas suas motivações, no que rola aí dentro da tua cabeça. Por que você faz o que você faz? Por que você ri como você ri? Por que você dá? Por que você presenteia? Por que você gosta de chamar atenção? Por que você está sempre rodeado de pessoas? Por quê? Qual é o intuito? O que tem lá dentro do seu coração? Como é que isso glorifica o nome do Senhor em tudo que você faz? Deus está interessado. A Bíblia diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia em ti. Jesus disse, não é à toa que ele resume toda a lei e os profetas numa palavra, num versículo maravilhoso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o quê? Todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, pensamento. O que ele está dizendo? O amor a Deus é demonstrado lá dentro, parte de lá. As suas ações externas podem ter uma motivação completamente errada. Tem gente que pode ter um amor profundo pelo diabo e ainda fazer coisa boa em nome dele. Bora aí. Quantas curas, quantos milagres, quantas coisas espetaculares o inimigo de Deus é capaz de fazer, como os magos fizeram, duplicando ou fazendo também os mesmos milagres que Moisés fez. Moisés fazia um milagre, uma praga, e eles iam lá e repetiam. Por quê? Porque o inimigo de Deus é capaz de fazer isso. Ele laça gente, quando ele traz uma cura espiritual. Está aí o nosso ex-presidente,
sendo tratado quimicamente, medicalmente, pode? Não tem isso não. Me ajuda aí. Hã? Clinicamente. Ah, valeu. Obrigado, Valdo. Sendo tratado clinicamente, mas agora tem um guru que fez um negócio aí, fez uma operação espiritual. Aí o diabo fisgou. E ele é capaz de fazer coisas grandes, mirabolantes, miraculosas, como às vezes dentro das próprias igrejas evangélicas pode ter uma ação demoníaca tão forte que as pessoas são engodadas e enganadas, porque se entregam no emocional sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento da palavra de Deus. O que vale é o que está escrito aqui, não é o que você sente, nem o que eu sinto. Deus está aqui nesse lugar, não é porque eu me sinto bem, eu posso até me sentir mal, mas Deus continua aqui, porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente, Ele é onipresente. Percebe? Por isso que Paulo disse, eu estou com medo que vocês estão, preste atenção, se deixando enganar. Aí Deus tem outras revelações na palavra dele sobre a nossa mente. E não tem coisa boa aí não, pastor? Tem, coisa boa está aqui, na Bíblia, na palavra. E a nossa mente renovada pelo Senhor pode nos ajudar nesse sentido. Mas você precisa conhecer um pouco desse mecanismo mental. Primeiro, a palavra de Deus diz que a nossa mente está corrompida, não é a nossa, da raça humana. Todas as atrocidades, todas as banalidades, toda a corrupção, todo o crime, todo o abandono, toda a traição, são reflexos do estado da nossa mente. As pessoas estão malucas, a mente humana está sendo deturpada. A civilização evolui para o abismo, enquanto os dados de controle estão corrompidos. Romanos 1:28 diz isso. Fala que a nossa mente está reprovável, temos desejos infames, a sabedoria humana se tornou louca. Alguém duvida que a mente humana está corrompida e cheia de sentimentos egoístas? É só abrir o jornal, é só ver o que está acontecendo ao nosso redor. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus invisível. Paulo tem, em Romanos capítulo 1, gente, é uma descrição do estado da mente humana. Deus os entregou a um sentimento perverso, cheio de homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, sem afeto natural, sem amor à família, caluniadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Você sabia que a raça humana foi destruída quase na sua totalidade no dilúvio, porque os pensamentos dos homens estavam sem freio? A imaginação humana chegou a um ponto tal. Aí você imagina, por exemplo, a gente fala muito dessa questão sexual, porque é símbolo do que está acontecendo hoje. Mas antigamente você olhava para uma garota totalmente vestida, quase encoberta, como se fosse uma burca. E você apreciava o rosto bonito, o cabelo bonito. E eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Heloísa, ela bem, eu disse, crente total. E ela era daquelas crentes careta tradicional, aquela coisa, aquele vestidão comprido, cabelão, usava até uns bobs, uns negócios para enrolar assim. Parecia um ET. Um ET lindo, mas um ETzinho. Perninha fina. E a minha mente tinha outro modelo. O cara que jogava bola, tocava samba, juntava todo mundo. Meu. Aí eu olhava para aquilo ali e dizia, pai, não é possível, isso aí não. Mas antigamente era assim, você ainda achava pessoas que foram se mostrando e se revelando pelo pensamento, pela cabeça, pela mente, pela fidelidade, pela honestidade. Hoje não, o modelo é completamente diferente.
E aí o tempo vai evoluindo e as pessoas vão tirando a roupa para dizer que são bonitas e importantes. E não basta isso, tem que ter um modelo diferente, tem que encher tudo e manter cheio até que a morte leve. E aí vai, o modelo. Aí os caras já não se contentam mais com a conquista, com o galanteio, com o romantismo, porque agora é diferente, agora você pega, agora você apalpa, agora você vai, agora você invade, estupra e acaba e arrebenta e faz filho e deixa grávida. E aí vai, porque a mente humana não pode, ele não para, ela vai adiante. Aí não basta menina, tem que ser adolescente, não basta adolescente, tem que ser a pré-adolescente, não basta pré-adolescente, agora tem que ser criança, não basta criança, tem que ser um animal, porque a mente humana não para, é corrupta e vai de mal a pior, nessa saga, nessa tara maluca, que até faz o consciente coletivo mundial cantar uma música idiota, que fala exatamente disso. Vocês estão ouvindo? Eu não preciso nem cantar, e não vou, mas não é não? O cara veio em Fortaleza, grande celebridade. Os jogadores de futebol no mundo inteiro estão dançando a dancinha, que fala de quê? De sexo, de um estupro coletivo, que pega sua filha, sua mãe, sua irmã, sua esposa, e faz delas objetos dessa maluquice, que agora faz das mulheres fazendo a mesma coisa com os homens, mesma coisa, é de lá para cá e daqui para lá. Olha a mente humana, gente, onde a gente está caminhando. Deus diz isso na sua palavra e nos revela isso. Descontrolada, não tem mais controle, imprevisível, porque o pecado é gerado na mente. Agora, antes da gente avançar para o nosso propósito, eu queria convidar aqui um grande amigo, nosso diretor do Colégio Querigma, Ricardo Marques, que é biólogo, neuropsicólogo, psicanalista clínico e terapeuta, que conhece muito sobre a fisiologia. Ele é o único homem que tem 2 cérebros, um aqui e outro na mão. Senta ali, Ricardo, por favor. Ele, obviamente, para falar de um assunto tão complexo, né, precisaria de muito tempo. A gente teria que sentar aqui e ouvir aulas e aulas e aulas sobre a biologia, sobre a neurociência, como o nosso pensamento funciona. E nós vamos ser práticos aqui, bem sucintos, e vamos dar respostas que podem parecer simplistas, mas não simplórias, porque se trata de um homem que conhece os termos acadêmicos, que são termos complicados, mas é capaz também de traduzir só para você entender. Eu vou pedir que ele fale um pouco do funcionamento da mente humana, para que depois a gente receba aqui um chamado divino, e saiamos daqui hoje à noite pensando: Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha mente? Porque Tu sabes como ela está, Tu sabes o que eu tenho alimentado, Tu sabes o que tem entrado nessas janelas da nossa alma, que são os nossos olhos. Tu sabes o que tem entrado aqui nos meus ouvidos. Então, antes de nós chegarmos nesse ponto, eu vou pedir para o Ricardo falar um pouco de como funciona a mente humana e também essa questão de que eu sou assim porque eu recebi de alguém, foi hereditário, não foi hereditário. Então, eu vou pedir para ele dar uma palavra inicial sobre o funcionamento da mente humana, esses padrões de pensamento, de comportamento que nós temos. Olá, Ricardo. Boa noite, igreja. Meu nome é Cérebro. Tem que apresentá-lo também, né, para ele se sentir em casa. Pessoal, o desafio é muito grande que o pastor Armando colocou aqui para a gente, para falar sobre o funcionamento da mente humana. É complicado, né? É complicado falar até durante horas, imagine durante minutos. Mas vamos tentar resumir aqui algumas coisas que tente facilitar a nossa compreensão. Em primeiro lugar, isso que nós temos na mão aqui é um modelo de um encéfalo, que às vezes é chamado de cérebro, mas na verdade o cérebro ele é uma parte desse conjunto. O encéfalo então é formado pelo cérebro, que é essa parte enrugadinha aqui, a maior. Aqui embaixo, na verdade atrás, né, se a gente for colocar nessa posição,
essa parte marronzinha aqui é o cerebelo, e aqui, bem embaixo mesmo do cérebro, a gente tem o tronco encefálico com o bulbo, que é o terceiro componente do encéfalo. Então, todas as nossas funções físicas e psíquicas são controladas por esse conjunto aqui. É o que o pastor Armando chamou lá no começo da mensagem de HD. E Deus fez isso de uma forma tão tremenda, tão complexo, tão elaborado, que o ser humano até hoje, com toda a ciência e tecnologia que ele já desenvolveu, não consegue compreender uma infinidade de coisas no funcionamento do nosso cérebro. Tem muita coisa ainda por explicar, e aquelas que já foram explicadas, de vez em quando mudam. Quando a gente está falando de HD, o HD tem que estar muito bem protegido, porque se ele pifar, todo o resto também se perde, tudo morre, né? Tudo para de funcionar. Então Deus colocou o nosso cérebro, ele é todo enroladinho assim, porque senão a nossa cabeça não caberia, né? Teria que carregar no carrinho de mão, e a gente se arrastando, porque não caberia o cérebro dentro. Então ele compactou, enrolou todo, e colocou dentro de um invólucro perfeito, que é o crânio. O crânio, ele é um osso fino, mas muito mais denso do que os outros ossos do corpo, permitindo que o cérebro seja protegido de pancadas. Vocês já viram aquele pessoal do karatê que quebra tijolo com a cabeça e tudo, né? O osso fica intacto, ele nem racha. Mas se você fizer a mesma coisa com outras partes do corpo, pode quebrar com mais facilidade. Até aqueles ossos que a gente acha que são mais fortes. Então, Deus colocou tudo do jeito certo para poder funcionar. Quando a gente olha para o cérebro, ele tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Eu vou parti-lo aqui, ficar só com um na mão. Aqui a gente está vendo por dentro, aqui é o cerebelo, aqui o cérebro, aqui o tronco encefálico, aqui o bulbo, aqui o corpo caloso que junta as duas partes. Quando a gente olha para o cérebro, não dá para ver divisões claras, como está nos livros, né? Mas a gente chama essa região da frente aqui de lobo frontal. Essa área da frente, ela é responsável por várias funções, principalmente pelas chamadas funções executivas, que incluem o planejamento, o raciocínio lógico, a organização e uma série de coisas nessa linha. Aqui no meio, nós temos uma região chamada amígdala, que junto com outras, lida mais com as emoções, com os nossos impulsos. Então, nós temos várias áreas cerebrais que mantêm-se em equilíbrio através de mútuo controle, né? Mútua regulação. Então, a criança começa a desenvolver todas essas funções, passa pela adolescência, pela juventude, e elas continuam se programando até a gente morrer. Isso é um fenômeno chamado plasticidade cerebral, que até alguns anos atrás não se conhecia. Pensava-se que o cérebro formava-se nos primeiros anos de vida e depois não tinha mais jeito, o que estava feito, e ele era fixo dali em diante. Não é verdade. A gente tem muito mais facilidade de formar conexões, porque na verdade todos os nossos cérebros são iguais, não tem diferença do ponto de vista do número de neurônios, nem do tamanho do cérebro, mas a diferença que existe entre cada um de nós é no número de ligações entre as células do cérebro, entre os neurônios, as chamadas conexões ou sinapses. Então, aqui tem músicos tocando, né? Então, um músico desse, ele tem sinapses construídas ao longo de um tempo da vida dele, pelo exercício da música. Aquele que não toca o mesmo instrumento, ou não tem o mesmo talento, é porque não desenvolveu aquela sinapse. E assim são as diversas habilidades e competências que a gente tem. Tá certo? Então, isso explica que o funcionamento da mente ela é plástico, ou seja, pode ser alterado ao longo da nossa vida. Quanto mais velho, mais difícil é alterar. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente constrói isso? Os nossos comportamentos vêm da onde? Então, para terminar essa parte aqui, que eu já estou me prolongando muito, vou deixar o pastor Armando assumir a palavra de novo, é assim, os pensamentos que a gente tem, eles formam os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos acabam gerando crenças, e as nossas crenças constroem a realidade em que a gente vive. Ou seja, aquilo que eu acho que é real,
que eu acho que é verdade, é produto da minha crença. Mas aquilo que eu acredito tem a ver com os meus sentimentos e os meus pensamentos. Então, muitos comportamentos nossos, dentro da nossa realidade, vêm dos nossos pensamentos lá na origem. Então, o pensamento produz comportamento. Se o comportamento for bom, joia. Eu recebi parte da minha herança genética, porque nós herdamos temperamento dos nossos parentes, sim, tá? Mas aquilo que nós herdamos não é fatalismo, não é definitivo, não é determinístico, porque nós podemos mudar pelo querer. Então, até aquilo que nós herdamos em termos de temperamento pode mudar. Se você tem um temperamento irascível, ele pode ser adquirido pela sua educação, ou ele pode ter origem genética, pode, acontece. Mas eu posso mudar qualquer um dos dois, aquele que eu herdei e aquele que eu adquiri pela educação que eu recebi ou pelo meio que eu fui criado, tá? Então, é possível a gente alterar hábitos e comportamentos mudando o pensamento, que vai mudar sentimento, que vai mudar crença e muda comportamento e ação, ok? Ricardo, você usou um exemplo pela manhã que eu acho interessante falar sobre a questão da evolução do uso do lóbulo frontal e a amígdala. Aliás, quando ele falou em amígdala, eu sou tão ignorante que eu achei que agora que eu não tenho cérebro, porque eu arranquei minhas amígdalas, né? Eu achei que a amígdala era aqui, então deve ter outra aqui dentro, né? Então, mas o Ricardo explicou bem, eu confio no que ele está dizendo, né? Mas, de qualquer maneira, ele falou sobre o uso do lóbulo frontal, que seria mais a parte organizacional, e a amígdala, parte mais sentimental. Como é que isso se desenvolve, por exemplo, da infância para a adolescência, para a juventude, para a maturidade? Ok. Na infância, está tudo desenvolvendo, né? As conexões se formando e tal, e aí algumas são testadas, não servem, aí faz a poda, constrói outras conexões, tudo dependendo do ambiente que nós estamos sendo criados, dos estímulos que nós sofremos. Se você cria, por exemplo, uma criança num ambiente de pouco estímulo, ela vai ter menos conexões e, portanto, será menos habilidosa e menos competente em uma série de coisas. Se você cria num ambiente bem estimulado, então ela vai ter mais conexões e, portanto, mais habilidades e mais competências. Isso é indiscutível, já é comprovado. Mas quando a criança está se desenvolvendo, o desenvolvimento do lobo frontal e da amígdala estão mais ou menos equiparados. Um corre um pouquinho, daqui a pouco o outro corre também. Então você tem emoção e planejamento, organização mental, raciocínio, caminhando devagarinho. Está tudo muito cedo, muito em construção. Então a criança está testando as coisas e é a hora certa de você colocar os limites, porque aí a gente vai usando a plasticidade cerebral para orientar o desenvolvimento do cérebro da criança naquilo que a gente entende que é o correto a fazer. Ou seja, as normas sociais, né, que nos orientam. Nós que somos cristãos, a Bíblia nos confere certas normas e a hora de colocar essas normas é no desenvolvimento da infância. E como a Bíblia entende muito mais de ciência do que o ser humano, então ela está lá dizendo que a criança precisa ser orientada, disciplinada, né, durante aquele período de vida. Senão lá na frente a gente vai sofrer, né, ela vai sofrer. Quando chega na adolescência, a adolescência ela é uma coisa muito enrolada, né, muito complicada. Das grandes mudanças que acontece é que o lobo frontal, ele dá uma freada no seu desenvolvimento. Daqui a pouco ele retoma, um pouco mais lá na frente. Mas na hora que ele freia, quem é que fica livre? A amígdala e algumas outras regiões que estão trabalhando em impulsividade e emoção, ou seja, que é onde surgem os nossos impulsos. Então, aqueles impulsos que deveriam estar sob o controle do lobo frontal, agora o lobo frontal sai de cena e a amígdala diz: oba, estou sozinha, né? Estou livre. Os impulsos vêm à tona e quem deveria estar colocando os freios, que é o lobo frontal, está repousando. Daí o comportamento um tanto impulsivo e inconsequente de muitos adolescentes. Isso é normal de acontecer, os adultos precisam compreender isso. Só que não pode-se usar esta explicação científica e dizendo assim: como é natural, deixa correr frouxo, deixa rolar, porque lá na frente se organiza sozinho, nada disso. Lá na frente vai ter problemas se, naquele momento, o adulto responsável pelo adolescente não colocar rédeas naquilo e orientar
para que aqueles impulsos sejam controlados, a fim de que eles não dominem permanentemente. Se você pratica uma educação sem limites ou sem colocar essas regras, o que vai acontecer com o adolescente? Sem saber disso, sem ele se compreender, a amígdala vai alimentando os impulsos, e quando o lobo frontal começar a tomar o seu lugar, aquele cérebro já está tão formatado pela impulsividade que o lobo frontal, às vezes, não consegue dominar como deveria. Então, torna-se uma pessoa impulsiva, né, descontrolada, irascível ou quaisquer outras coisas que a gente puder imaginar aqui, com dificuldade de planejar, de se organizar na vida, e tudo desmorona dali em diante. A boa notícia é que tem jeito, tá certo? Dá para ajeitar depois. É interessante o que ele está dizendo. Eu acho que a gente poderia ilustrar com o menino adolescente que, por exemplo, ele tem a regra que matar não é bom, é a regra. Então o lóbulo frontal tem um princípio, tem um mandamento, tem uma razão. Mas como o emocional dele está prevalecendo, a fissura pela droga, pelo sentir aquele gosto de prazer momentâneo é tão grande, que ele ignora o mandamento totalmente, e ele é capaz de matar, ele é capaz de roubar, sem ter nenhum sentimento, porque, na verdade, aquele prazer está em primeiro lugar. Então, isso é muito importante que isso seja controlado. Nossa, nós teríamos desdobramentos e mais desdobramentos. Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre a questão da mídia. O que é que a mídia eletrônica envolvendo os jogos, o celular, o computador, qual é o controle, quer dizer, qual a influência dessas coisas na mente da criança, da adolescente e também do adulto? Ou seja, para a boa formação mental. Ou má formação. Tá. Existem muitos estudos feitos ultimamente, nos últimos anos, a respeito disso. E quando a gente fala mídia, nós podemos pensar em duas coisas: o conteúdo da mídia e a mídia em si, o aparelho, o equipamento e como a gente se relaciona com ele. Tá? Falando, por exemplo, de televisão, que é a mídia mais antiga dessas que são utilizadas hoje. Hoje tem tablets, tem celulares e tudo, e uma série de outras coisas, você imagina aí, computadores, internet, e a TV é a mais antiga. O que é que a mídia TV representa, deixando de lado o conteúdo, porque a gente não vai conversar aqui sobre o que o conteúdo pode provocar, tá certo? Porque já é assunto bem conhecido. Mas a relação do ser humano com o aparelho de TV é uma relação muito complicada, porque já foi clinicamente comprovado que é uma relação totalmente passiva. Então, você fica diante do aparelho e, se colocar o cérebro da pessoa numa ressonância funcional, um exame que observa o cérebro funcionando ativamente, não é um exame estático que tira uma foto, mas ele funcionando ali com fluxo sanguíneo e tudo, observa-se que o cérebro ele fica meio lesado, paralisado, né? Fica meio dopado diante da TV. E aí, a pessoa, se ela faz isso esporadicamente, não tem nenhum problema. A questão é o uso errado que se faz. Como grande parte da população passa horas por dia diante da TV, então está diagnosticado clinicamente que isso provoca um emburrecimento crônico, né? A pessoa vai ficando abestada, ela vai... É isso mesmo. Ela vai ficando acrítica. Por quê? Porque os programas de TV, sejam bons ou ruins, eles têm uma relação passiva com a gente. Você não critica, você não pensa, você não questiona, você não faz nenhuma atividade, só olha, né? E aí, com o advento do controle remoto e dos canais a cabo, que são centenas, criou-se um outro problema. A pessoa, além de ficar cauterizada com o conteúdo que é muito ruim, vai cauterizando a consciência, igual a Bíblia diz, e vai ficando cada vez mais passiva, e quanto mais passividade parece uma droga, mais a pessoa quer. Com o controle remoto, ela vai ficar agora só naquele negócio do zapeando, né? Não assiste mais nada, aí fica passando os canais, só como entretenimento. Resultado, não absorve nada e fica mais tapado ainda do que antes. Tá certo? Agora, com relação a celulares, iPads e coisas desse tipo, já é um outro esquema, tá? O uso do celular e aparelhos semelhantes,
o grande drama que ele vem oferecendo hoje para a sociedade é o vício, a dependência que se cria. As pessoas não conseguem mais ler, não conseguem mais conversar, não conseguem mais fazer outras coisas que antes eram normais e necessárias para a saúde humana, principalmente para a saúde mental. Por quê? Porque hoje elas ficam com seus aparelhos em todos os lugares, sem se comunicar umas com as outras, ou se comunica pelo aparelho, né? Ali mexendo nas teclas e tal, como eu estava contando hoje de manhã, que eu vejo aqui no culto, pessoas teclando na hora do culto, passando mensagens umas para as outras, olhando vídeo e assim por diante, e tenho ouvido testemunhos de outras pessoas me contando também que vê isso, né? Então isso demonstra o grau de dependência que já existe. Um dia desse o irmão estava dando testemunho que ele falou com uma pessoa na frente dele, uma adolescente, e ela ficou tão traumatizada porque teve que parar, que não aguentou, levantou e foi mexer no celular lá fora. Então, porque já está com esse nível de dependência. Tá? Nas mesas de restaurante, a família sai junto, não conversa mais, está lá no celular, cada um no seu, inclusive os pais. Os adultos também estão acometidos por isso. Já existe clínica especializada em internar pessoas dependentes disso. Para vocês terem uma ideia. Vamos abrir uma casa de recuperação, né? Uma casa de recuperação. Vamos abrir uma, pastor, é verdade. Ok? E com relação aos videogames, a mesma coisa, tá? Só que os videogames ainda têm um agravante. Tem os jogos de extrema violência, que agora já se demonstrou que, embora eles não provoquem necessariamente a mesma violência na pessoa, ou seja, se você está jogando aqueles jogos que eu sei que muitos crentes, crianças e adolescentes jogam, daqueles que você sai estourando cabeça de velhinha, atropelando criança no meio da rua para poder explodir sangue para todo lado e ganhar mais pontos, né? Esse tipo de jogo, que está na casa de muita gente, inclusive famílias evangélicas, são jogos que podem até não fazer a pessoa repetir aquele comportamento ao vivo, mas que inconscientemente, porque nós temos o inconsciente, que é programado sorrateiramente por esses jogos, e a pessoa vai se cauterizando cada vez mais, até o ponto de que ela perde o senso crítico, que pode atingir outras áreas em que ela precisaria desse senso. Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí. Aplaudir. Quero que vocês saibam que ele tem essa cara de novinho, mas ele estava aqui na IBC antes de eu chegar, viu? Ele é daquela década lá, da década... Tantos, pastor, esse cara de novo. O nosso diretor do Colégio Querigma, que tem vários trabalhos publicados na área de paleontologia, nessa área de neurociências também. Ricardo é um homem de Deus que abriu mão de glórias acadêmicas para servir a Deus, ele e sua família, na direção do Querigma. Gente, Romanos 12, 1 e 2, é daqui que nós vamos partir para a gente encerrar. Vocês perceberam aí a possibilidade da gente se desviar da simplicidade do Evangelho e sermos enganados pela astúcia de um mundo programado para fazer você vestir o que eles querem, comer o que eles querem, praticar o que eles querem, a ponto de ter absurdos na televisão que a própria sociedade sem Cristo reage dizendo isso está errado. E nós não podemos continuar passivamente deixando que essas coisas entrem no nosso coração e vão nos dominando pouco a pouco. Por isso é tempo de resolução. E se isso já chegou no nível crônico, onde você, na verdade, dá pouca importância à palavra de Deus, e muito mais aos jogos e à mídia e aos eletrônicos, talvez seja tempo de você tomar uma resolução e experimentar ser livre e liberto pelo poder do nome de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é um apelo, que vocês apresentem os vossos corpos, a vossa vida, a vossa mente, vossos membros, como um sacrifício vivo, não morto, santo, separado dessas coisas e agradável a Deus, porque isso sim é culto inteligente, é culto racional, é culto que pensa, e não assumais a forma deste mundo, que a gente não tome o contorno do mundo, vestindo a roupa que o mundo quer que a gente vista, fazendo o que o mundo quer que a gente faça, comendo e bebendo aquilo que o mundo nos induz a fazer, mas que a gente seja capaz de reagir no poder e no nome de Jesus, que não é um estraga prazer,
que quer viver, quer que a gente viva de forma plena, saudável, em harmonia com a natureza. Não tome a forma deste mundo, perdido, caído, decaído, mas que a gente seja transformado, que Deus consiga fazer em nós, pelo seu Espírito, uma metamorfose, através de quê? Da renovação de quê? Da nossa mente, da nossa forma de pensar. Por isso o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, eu armazenei a tua palavra no meu HD, para eu não pecar contra ti. Porque na hora que eu vir algo, na hora que eu assistir algo, na hora que o meu controle remoto passar por aquilo, os meus ouvidos, os meus olhos vão dizer, de acordo com a informação que eu tenho aqui, de acordo com a presença do Deus que está na minha mente, na minha vida, no meu coração, isso não me serve. Desliga. Todas as coisas me são lícitas. Nós não vamos sair aqui como policiais, quebrando computador, quebrando iPhone, nada disso. Todos nós aqui temos um celular. Naquele dia que o Daniel Almeida fez aqui uma dinâmica quase improvisada, acabou a luz, apagou tudo, toma celular iluminando. Foi tão lindo. Mas é desastroso quando nós passamos a ser dependentes daquilo. Eu vi agora que a próxima tecnologia, o que está sendo desenvolvido, é que você vai poder mandar a sua imagem virtual, o seu holograma, para a sala e para a casa de qualquer pessoa. Então você vai ficar em casa inerte, como se estivesse numa cadeira, paralítico, e a sua imagem vai para Nova York, vai para tudo quanto é canto. Você não precisa interagir, na verdade, com ninguém. O cara vai estar lá na sala, olhando para você e dizendo, oh meu amor, você veio. É só uma imagem, se bater não pega em nada. É virtual, lindo, não é? Maravilhoso. Você não chora, não olha nos olhos, não ama de verdade, não pega, não sente como as pessoas sentem. É aí, para aí que nós estamos indo. Então, hoje, eu quero pedir em nome de Jesus que você considere mudar o seu interior, deixar o Senhor tomar conta da sua mente. Tentação que não se vence só pela negação ou pelo decreto, mas pela rejeição e pela substituição com práticas que são de Deus. Maus pensamentos são como pássaros, eles sobrevoam a nossa cabeça, mas nós não vamos permitir que eles façam ninhos e habitem a minha mente, meu coração, a sua mente e o seu coração. Faça uma escolha hoje à noite, rejeita o lixo, em nome de Jesus, anda na presença do Deus puro e leva Ele com você, na hora que você estiver de frente à televisão e ao computador, ou seja onde for, leva o Senhor contigo para os jogos, leva Ele, diga Jesus vem, vamos matar 50 velhinhas para ganhar 1000 pontos, não pode ser de Deus, não tem como. Provérbios 15:14 diz, uma pessoa sábia tem fome de verdade, enquanto o tolo se alimenta de lixo. Então eu quero propor 2 coisas aqui para vocês, aliás 3. A primeira, estado de oração na presença de Deus. Fala com Ele todo o tempo. E está lá em Filipenses no capítulo 4, verso 6. Não fiquem inquietos por coisa alguma. Que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, todo o tempo, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Estado de oração. Outra coisa, ver e ouvir, determina no seu coração, ver e ouvir o que for de Deus, só o que for de Deus, que traga glória para o nome dEle, que Ele possa estar contigo, acessando ou assistindo todo o tempo, ou ouvindo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Eu sou de Deus, nós somos de Deus. Que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus.
As armas que lutamos não são armas do mundo, pelo contrário, elas têm um poder divino para destruir essas fortalezas mentais e destruir todos os argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento a quem? A obediência de Cristo Jesus. Aleluia. E eu quero então convidar você a fazer uma resolução hoje à noite, um jejum de televisão. Topa, uma semana. Eu tinha colocado a resolução aí para ser semana inteira, mas aí mudaram aí para fazer 2, 3 dias. Eu acho que alguém disse: pastor, é muito, o povo não vai aguentar, vai ter fissura, vai ter briga, vai ter confusão, vai ter gente indo para o Frotão, o JF. Ai, o William Bonner. Ai, a Patrícia Poeta. Ai, a Ana Maria Braga. Jesus vai quebrar isso na sua vida. E quando eu digo à noite, não é da meia-noite em diante, não. É quando escurecer, quando você chegar em casa, desliga. Ah, mas eu não vou saber o que fazer. Peça em nome de Jesus sabedoria. Converse com as pessoas que você normalmente não conversa. Coma com prazer. Gaste aqueles 20 minutos. Celebre. Faça uma ceia em casa. Faça uma celebração. Faça um momento especial. Cante parabéns. Jogue um joguinho. Não para brigar, mas para edificar. Amém? Uma semana de jejum. Jejumzinho da internet. Só lá no trabalho. Chegou em casa, pluf. Desliga. O e-mail fica para amanhã. Eu tenho outra coisa para fazer mais importante. Gaste tempo com a sua família, gaste tempo para você. Vamos ler, vamos assistir coisas boas. Tire aqueles filmes, coloque outros, vai buscar boa música. Eu não sou contra a música secular. Tem música secular que exalta a natureza, exalta o bom relacionamento entre marido e mulher, mas tem muito lixo em inglês e em português. Essa sua liberdade aí está destruindo a tua mente, cara. Para com isso, para de dar desculpa. Jesus não vai ouvir essa música americana que manda você se suicidar todo o tempo. Suicide, suicide, I'm gonna kill. Que música massa, meu. Mata, suicida, estupra. Tá cheio. Na minha época tinha uns malucos que agora são tudo velhaco, os caras são quase igual ao museu. Guns N' Roses. Alice Cooper, AC/DC. O que aqueles caras cantavam? Tudo endemoniado, tudo baixando entidade nele, eles mandando a multidão fazer as coisas mais malucas. Hoje não é mais subliminar, hoje é descarado. Mata, estupra, faz, paga, pega, vai, e aí, e se eu te pego e não te pego, e aí vai. Hoje é declarado. Você vai entrar nessa, meu irmão? Em nome de Jesus, eu não vou deixar entrar lixo pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Faça um jejum essa semana. Louve ao Senhor. Glória a Deus.